Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E para darmos início ao programa de hoje, iremos ouvir a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Wellington Moreira. Devido à situação da saúde, nós vereadores achamos melhor fazermos um convite. E isso partiu da presidência da Câmara, mais os 20 vereadores, ou seja, foi um convite feito pelos 21 vereadores. O motivo é que toda a população está sabendo aí, está vendo, passando por momentos difíceis aí, as pessoas não conseguem informações dos seus entes queridos, né? Falta médico, está faltando remédio. Nós vimos aí o pessoal da limpeza, todos eles mandados embora, né? E no mesmo, quando eles foram mandados embora, quem estava fazendo esse serviço eram os enfermeiros, colocando em risco a vida deles, né? E a vida dos pacientes. E também nós vimos aí as denúncias feitas pelo CREMERGE, então por isso nós convidamos a secretária Nicole para que esteja aqui na terça-feira às 14 horas. Inclusive também nessa situação das enfermeiras fazendo a limpeza, a gente sabe que isso aí é um perigo, coloca em risco mesmo, né, as pessoas aí, os pacientes, pessoas que estão lá com esse problema também de Covid e aí por diante. E também estão fazendo esse trabalho sem EPIs. Isso é uma covardia com os enfermeiros. E no quadro Fique por Dentro de hoje, iremos falar sobre a função do vereador e da Câmara Municipal. O vereador é o político que acompanha o dia a dia das comunidades e por isso conhece de perto suas necessidades. Os vereadores representam os cidadãos dos seus municípios. Cada um é representante de uma parcela da população. Eles têm o poder de fazer as leis que atendam aos interesses da comunidade. Também chamada de Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo. A divisão dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, é feita pela Constituição Federal. Além do Poder Legislativo, também existe no município o Poder Executivo, que é exercido pelo prefeito e pelos secretários. Todo país tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que estabelecem os direitos e deveres dos cidadãos. Ela também garante a independência do Poder Legislativo Municipal. Isso significa que nenhuma autoridade de qualquer órgão ou poder pode interferir nos trabalhos da Câmara Municipal. A Câmara dos Vereadores exerce importantes funções na sociedade. A função legislativa é a que mais se destaca entre as funções da Câmara. No exercício desta função, o vereador participa da elaboração de leis de interesse do município. São elas leis orgânica, orçamento anual, plano diretor, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e código de obras. Por meio delas, os cidadãos têm os seus direitos assegurados. Cabe também ao vereador dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Através da função fiscalizadora é possível ter um controle de como o prefeito e os secretários estão administrando o município, utilizando os recursos públicos. A Câmara cumpre esta importante função com auxílio do Tribunal de Contas. Cabe ao vereador acompanhar todas as ações do Executivo, como a realização de obras, compra de material e de equipamentos, contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento da merenda escolar, entre outros. Os vereadores também podem solicitar que o prefeito ou qualquer secretário municipal compareça à Câmara para dar explicações sobre seus atos. Caso queira apurar alguma irregularidade, a Câmara pode formar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. Na função judiciária, a Câmara exerce uma função de processar e julgar o prefeito, quando ele comete alguma irregularidade. Julga também os próprios vereadores que também cometem irregularidades. Todos os anos, os vereadores julgam as contas da prefeitura, decidindo se o prefeito teve uma atuação regular ou irregular na aplicação dos recursos públicos. Anualmente, o prefeito precisa remeter as contas do município para os vereadores apreciarem e, depois do parecer do Tribunal de Contas, voltam para a Câmara para serem votadas. Esta prestação precisa ter todos os gastos e também todo o dinheiro arrecadado durante o ano. A Câmara também exerce função administrativa, organizando os serviços
como a composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões. Os vereadores também podem auxiliar o Poder Executivo a administrar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas em favor da população. Através das indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de estradas, limpeza pública, assistência à saúde, entre outros. Toda a Câmara Municipal precisa ter uma sede. É nela onde os vereadores se reúnem para a discussão e votação dos projetos. O número de vereadores que compõem a Câmara varia de acordo com cada município. Este critério é chamado de proporcionalidade. Depois de eleito, o vereador tem um mandato que dura 4 anos. A legislatura, como é chamada, começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição municipal. O regimento interno disciplina todas as atividades da Câmara. Ele é um documento muito importante para o funcionamento da Câmara, porque define as articulações dos órgãos, a tramitação dos projetos de lei e todas as questões administrativas. Ele é elaborado por um conjunto de vereadores e, para ter validade, precisa ser aprovado no plenário. O regime interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica é o conjunto de normas que regem o município. E nela estão definidas as atribuições dos poderes e dos órgãos, bem como os deveres e os direitos dos cidadãos. Esta lei funciona como a Constituição do município. A Câmara Municipal funciona com os seguintes órgãos: a mesa diretora, que dirige a casa e é eleita pelos vereadores. Ela tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos e administrar a Câmara. Ela é composta geralmente pelo presidente, vice-presidente e pelo primeiro e segundo secretário. O plenário reúne todos os vereadores para votar as leis e tomar as decisões importantes. É nele que os vereadores debatem as matérias e os projetos de lei que tramitam na Câmara. Também no plenário, os vereadores autorizam os empréstimos, convênios e julgam as contas do prefeito. Os vereadores se organizam em bancadas que reúnem os partidos com representação na Câmara. Os partidos formam bancadas para articular ações e votar conjuntamente matérias dos seus interesses. Cada bancada tem um líder que a representa. Ele, que é escolhido entre os partidos que compõem a bancada, fala em nome de todos os que representa. As comissões têm como objetivo discutir e elaborar pareceres sobre os projetos em tramitação. Elas podem ser permanentes, que fazem parte da própria estrutura da Câmara, ou temporárias, que são criadas com a finalidade de tratar de um assunto específico com prazo para terminar. A Câmara realiza periodicamente reuniões para a votação de matérias. Elas são chamadas de sessões plenárias. Elas podem ser ordinárias, realizadas nos dias e horas marcados pelo regime interno, extraordinárias, realizadas fora do horário marcado, e especiais, que são realizadas para homenagens e comemorações, e audiências públicas, realizadas com a participação direta da população. Toda Câmara precisa ter um quórum. Ele é o número de vereadores necessário para que uma sessão e uma votação aconteçam. Esse número varia de acordo com o tipo da sessão e a matéria que vai ser votada. A Câmara de Vereadores apresentam proposições. São elas propostas de emenda à Lei Orgânica do município. Nela, o vereador pode criar uma proposta para alterar a Lei Orgânica do município. Ela é votada em 2 turnos e é aprovada por 2/3 dos vereadores da Casa. Os projetos de lei são a proposição que tem por finalidade regular as matérias no município e que precisa ser sancionada pelo prefeito. Os vereadores podem apresentar projetos de leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. As resoluções são atos que têm efeito apenas no interior da Câmara. Os projetos de resolução tratam de temas como a criação de comissões especiais, elaboração do regimento interno, destituição da mesa ou de qualquer um dos seus membros, concessão de licença a vereadores, entre outros. Eles não necessitam da sanção do prefeito para sua promulgação. Os projetos de decreto legislativo são as normas que podem ser definidas pela Câmara de Vereadores e provocam efeitos externos. Exemplos deste tipo de matéria são as concessões de títulos honoríficos e a aprovação ou rejeição das contas do município. Para entrar em vigor, não tem que passar pela sanção do prefeito. As emendas a projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo são proposições apresentadas pelo vereador, quando ele deseja alterar a forma ou conteúdo da proposição principal, que são projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo. Indicação ao Executivo ou aos vereadores
É uma espécie de sugestão por escrito apresentada pelo vereador. Através da indicação, o vereador pode sugerir medidas de interesse público aos poderes competentes, ou também para sugerir a manifestação de uma ou mais comissões sobre determinado assunto, visando a elaboração de projetos sobre matéria de iniciativa da Câmara. As moções são proposições em que é sugerida a manifestação, apelo, congratulação ou protesto da Câmara sobre determinado assunto. Os requerimentos são instrumentos comuns nos trabalhos legislativos. Através deles, os vereadores podem solicitar providências administrativas e relativas ao regimento interno, bem como obter informações da mesa diretora da Câmara, do prefeito ou de qualquer outra autoridade do Executivo Municipal. O parecer é um pronunciamento da comissão ou da assessoria técnico-legislativa sobre matéria sujeita ao seu estudo. Normalmente é oferecido por escrito pelo relator da matéria. O recurso é a proposição destinada a alterar decisões tomadas por órgãos da Casa, Presidência da Câmara, presidências das comissões, mesa diretora e comissões. E no quadro Vereadores em Ação, a nossa equipe conversou com alguns parlamentares sobre os principais temas debatidos nas duas últimas sessões legislativas. E na 26ª sessão, que aconteceu na última terça-feira, o vereador Ângelo Gaguinho, do DC, falou sobre as pedras que foram colocadas no corredor lateral do Hospital Municipal Raul Sertã, que liga o pátio do hospital à Rua General Osório. Eu estive lá ontem, eu fui parado por 2 vendedores e uma cadeirante, reclamando por que colocaram essas pedras ali. Aí eu fui procurar saber, colocar aquelas pedras para moto não passar. Mas tá tudo bem, até aí tudo bem, mas aí eu penso, não seria, não tinha uma maneira viável como tu colocar uma câmera para fotografar as motos que passam ali, para multar? Já que não pode passar, então que coloque uma câmera. Então, eles estão prejudicando quem? O pequeno, o cadeirante que tem que dar a volta lá para o outro lado, vendedor. Então, eu acho absurdo isso acontecer. É uma coisa que eu fico assim, no século XXI, o governo fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Não é possível. Então, isso aqui tem que ser revisto, tem que arrumar uma solução melhor, como uma câmera de vídeo aí para filmar quem está passando ali de moto. O que não pode é prejudicar a população. Então, tem cadeirante quer passar por uma rua para outra, vai lá não sei aonde, com risco de ser atropelado por carro, por causa de quê? O governo simplesmente achou uma solução viável. É brincadeira, né? Mas eu acredito que o prefeito vai mandar rever essa questão e eu agradeço se fizer isso. O senhor vai levar essa demanda para ele? Vou, com certeza, vou levar essa demanda, já falei com o vice-líder do governo, vou levar e eu acredito que ele tem que ter a sensibilidade, o governo tem que ter, pô. Você não pode ajudar uma classe e atrapalhar a outra. Então, isso não pode ocorrer. Então, eu acredito piamente que o governo vai arrumar uma outra solução, que não pode acontecer isso aqui, ó. Atrapalhar cadeirante, vendedores de picolé, vendedores que estão ali, muitos ganhando o pão de cada dia para sustentar a sua família e fazer uma coisa dessa. Isso não pode acontecer. O vereador Wallace Piran, do PSDB, agradeceu ao governo municipal pelas melhorias feitas no bairro de São Geraldo. Fazer um agradecimento a essa casa aqui, agradecendo ao governo, porque São Geraldo é um bairro muito grande, 22 loteamentos, 25 mil moradores, como sempre fala, São Geraldo é Bom Jardim dentro de Nova Friburgo, e a administração lá, a subprefeitura, na verdade São Geraldo não tem uma subprefeitura, né? A gente necessitava, já solicitamos aí, passamos ao governo Johnny Maio e esperamos que
num breve tempo, o mais curto possível, a gente consiga avançar aquela administração para que se torne uma subprefeitura. Então, enquanto a gente não consegue, solicitamos aí a prefeitura e tivemos o apoio na semana passada da subprefeitura de Campo do Coelho, que esteve lá no bairro São Geraldo fazendo a limpeza no loteamento Vale da Montanha, Pousar do Gordo, na rua principal, rua Manuel Borges de Borba e outras mais. E assim ajudou muito, porque a administração local hoje, ela conta com poucos funcionários, apenas 7 funcionários e uma roçadeira só. Então muitas vezes algumas ruas como Santa Bernadette, também ali iniciando no bairro ali o loteamento Nilo Martins ainda aguarda essa limpeza, também o loteamento Solares a gente não conseguiu chegar, mas estamos hoje na principal com a equipe do bairro, da administração local, né? Então isso é muito importante para a gente está, acredito, num momento hoje de dificuldade, eu vejo assim, a administração que for maior, a subprefeitura que for maior, dá suporte para aquela administração menor, aquele bairro grande, igual São Geraldo, que muitas vezes não tem ainda a quantitativo de funcionários, equipamentos, né? Foram tirados lá o caminhão, foi tirada a máquina, então hoje a gente depende de outra subprefeitura estar dando suporte na subprefeitura do bairro. Então, desde já, um agradecimento ao governo por estar atendendo esse nosso pedido aí. E falou também sobre a campanha do agasalho. Então, essa campanha aí, todos sabem que Nova Friburgo é uma das cidades mais frias do Brasil. Eu espero que essa campanha ela não comece e termine agora. A gente está instituindo que realmente todo ano eu vou passar de vereador, o prefeito, o governo passa, mas que fique essa campanha todo ao mês de maio ou início de abril, até na verdade seria até o bom que ao mês de abril fosse arrecadado, inclusive quero partir daqui da Câmara Municipal com uma caixa aqui, que venha aqui os assessores, os vereadores, vamos contribuir sim, porque nós estamos em pandemia, uma crise muito grande na saúde, nós temos a pandemia, né? Nós temos aí a vacina que é muito importante, nós temos aí o desemprego muito grande e nós temos ao meio de pandemia, de desemprego, de tudo isso, o frio, porque a única coisa certa que o Nova Friburgo tem é o frio, todo ano o frio vai estar aqui, nós não podemos deixar de somar força, né? Porque cabide não sente frio, então fica aí uma mensagem para você que tem aquele cobertor, aquela blusa, aquele agasalho, vamos fazer essa doação, vamos instituir, vamos somar força na sua comunidade. Então, esse projeto vai nesse âmbito aí, de somar junto ao governo, para que possa ajudar a Secretaria de Assistência Social, que a gente vê muitas famílias em vulnerabilidade, porque assim, eles se encontram de forma, muitas vezes não tendo condições nem de pagar um aluguel, muitas vezes com frio na rua, muitas pessoas procurando a Secretaria de Assistência Social, e a gente tem que fazer a nossa parte. Então, nesse projeto, ele vai de encontro ao frio que já chegou em Nova Friburgo. Nesta semana, a gente tivemos aí na última segunda-feira, no caso de domingo para ontem, segunda, foi 8 graus de temperatura, então a temperatura tem baixado muito, e principalmente à noite. O povo está sofrendo muito. É uma campanha simples do agasalho, mas que vai aquecer o coração de todo o povo friburguense. O vereador José Roberto Fuli falou sobre a gratuidade nos ônibus municipais, que foi retirada para os idosos de 60 a 64 anos. Com muita satisfação, a gente está aqui podendo falar dessa nossa indicação legislativa que vem trazer para os nossos idosos o direito deles de continuar com a gratuidade de 60 a 64 anos nos ônibus aqui do nosso município. Porque isso já é uma lei federal, que eu vou estar inclusive lendo a justificativa, porque, e o entendimento, porque já foi pela lei federal discriminado a partir de que idade que é considerada uma pessoa idosa. E então a gente estou pedindo que seja implementado, como inclusive eu falo nessa minha indicação desse projeto, que eu digo que seja implementado, que seja regulamentado, o parágrafo 3º do artigo 39 do Estatuto do Idoso, que é a lei número 10.741 de 2003, Inclusive na minha justificativa eu ponho, vou estar lendo para vocês, que é a justificativa do projeto, ele fala por si só, que diz: o presente projeto de indicação legislativa faz-se necessário, uma vez que a gratuidade por ele defendida já havia sido ofertada para estes idosos desde o ano 2012, conforme incerto no artigo 211 da Lei Orgânica vigente à época. Tem sido a mesma previsão mantida pelo artigo 689
da lei orgânica que está em vigor. Ocorre que em decisão liminar, nos autos do processo número 00.411.88, né, 70 de 2020, provocado por representação do partido DC Democracia Cristã, a gratuidade em comento fora suspensa, sob o fundamento de vício formal de iniciativa, haja visto ser competência do Poder Executivo. Com especial atenção à necessidade da integração do idoso ao ambiente social e coletivo, a Constituição Federal de 1988 assegurou gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos, conforme se depreende do seu artigo 230, parágrafo 2º. Trata-se de inequívoco direito fundamental consagrado no título dedicado à ordem social, com especificação do direito social ao transporte, constante do título correspondente aos direitos e garantias fundamentais. Temos na Lei Federal número 10.741/2003, Estatuto do Idoso, a classificação de idoso como sendo a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, no seu artigo 1º. Porém, acerca da gratuidade do transporte coletivo, fora reproduzindo o paradigma constitucional, ofertando o benefício aos maiores de 65 anos, artigo 39 do seu caput. Criou-se assim uma espécie de nicho legal, onde foram acomodadas pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 ou inferior a 65 anos, com tratamento diferenciado àquela dispensada a outros iguais idosas. Na tentativa de corrigir tal reentrância, o legislador federal deixou a critério da legislação local o estabelecimento da gratuidade nos meios de transporte coletivo aos idosos, compreendido na faixa de 60 e 64 anos, artigo 39, parágrafo 3º. Então, eu digo, a consagração normativa de um direito fundamental e sua eventual ampliação traduz responsabilidade política dos mais alto grau, na medida em que retroceder ao estágio anterior é medida que deve ser entendida como excepcionalíssima quando não vedada. Então você concede o direito e depois você volta, mas o Estatuto de Idoso declara que é considerado idoso aquele a partir de 60 anos em diante. Isso é o Estatuto do Idoso que diz a Lei Federal 10.741 de 2003. Né? Então a gente verifica que está tendo aí um erro, aí, um absurdo, entendeu? A gente está querendo corrigir, fazer essa correção nesse sentido, em que os nossos idosos que tiveram essa possibilidade, né, estando dentro do seu estatuto, e que esse parágrafo 3º, né, do Estatuto do Idoso, dessa lei, ele venha a ser acatado. O vereador Isaac Demani falou sobre a emenda parlamentar que conseguiu para o município de Nova Friburgo, no valor de R$2 milhões. Nós estamos lutando já há bastante tempo, buscando, na verdade, recursos em Brasília para ajudar o nosso município, trazer junto ao Ministério da Marinha médicos para atender aqui na nossa cidade. Nós temos travado essa luta nessa questão grave da pandemia que nós estamos atravessando e outras questões de saúde. E o deputado Luiz Antônio é um deputado parceiro do Nova Friburgo, eu tenho uma aliança política com ele e tenho um bom contato, um contato direto de relacionamento com o deputado e sempre pedindo emendas parlamentares ao deputado. E dentre essas emendas parlamentares que saíram 2 emendas parlamentares no valor de R$1 milhão, então são R$2 milhões em emendas extra-orçamentárias que serão destinadas à saúde. R$1 milhão vai ser destinado à APAI para poder ela implementar, estruturar uma Casa Azul, que é um centro de atendimento aos autistas, então é uma novidade que vai beneficiar toda a nossa região, é uma luta que eu travo que já há alguns anos, é um sonho, na verdade, que está começando a se concretizar, e o deputado abraçou essa ideia. Nós tivemos uma reunião lá na APAI com a nossa querida Dorinha, com o Walter Melo, e nós conseguimos traçar isso. E outra emenda de R$1 milhão, que foi numa conversa que eu tive juntamente com o deputado estadual, André Correia, que é filho do deputado Luiz Antônio, e o prefeito Johnny Maico, vendo a possibilidade de estar ajudando a nossa cidade também de saúde, e aí surgiu ali um comprometimento de eu e o deputado André Correia trabalharmos junto ao Luiz Antônio também a destinação de uma emenda para ser usada no custeio da saúde, no Hospital Municipal Raul Sertã. E assim o deputado fez, prestigiou Nova Friburgo,
São R$2 milhões que virão em emenda extra-orçamentária, um valor assim, considerável, que vai ajudar muito a nossa cidade. E eu tenho que continuar trabalhando. Infelizmente, a questão da Marinha, que eu falei aqui, que nós buscamos, junto ao Ministério da Marinha, Ministério da Defesa, trazer médico militar para a nossa cidade, a resposta veio negativa. Eles disseram que não tem condições de mandar médicos militares, porque os médicos já estão todos sendo utilizados nos hospitais, em comunidades que não têm condição de receber atendimento médico. Então, infelizmente, a Forças Armadas não poderá ajudar Nova Friburgo nesse sentido, nesse momento. O vereador Zezinho do Caminhão falou sobre a indicação legislativa para melhorias públicas no bairro de Pilões, junto com o vereador Dirceu Tardem. Na verdade, a gente fez uma inovação, né? Fizemos uma nova adaptação, melhor dizendo, como eu te disse aqui, é uma roupagem na indicação legislativa. Porque eu encontro com vários moradores dessas localidades mais afastadas, né? Uns porque são moradores mesmo no local, outros porque são sitiantes, outros até porque fazem um deslocamento para poder trabalhar nessas localidades na zona rural. E eles dizem, vereadores, vocês nunca lembram da nossa localidade, eu nunca assisti vocês comentando sobre a nossa localidade. Em nenhum momento a gente o esquece, só que a gente faz através de ofício, né? Então a gente fica muito anônimo, né? Na questão de saberem que nós estamos fazendo as solicitações. Então a gente criou um mecanismo aqui dentro da Câmara de Vereadores, onde a gente a cada semana vai estar discutindo, através de uma indicação legislativa, onde a gente apresenta praticamente um diagnóstico da localidade, das necessidades, das demandas, e aí envolve saúde, envolve a educação, envolve a pavimentação do lugar, que é um dos grandes clamores, inclusive as questões culturais, né? Os bens históricos que tem nessa localidade, isso está tudo contemplado dentro dessa indicação legislativa. Então eu vou estar levando isso hoje a plenário, né? E muito do que está ali, o governo não precisa, digamos, se planejar, se organizar, ele já dá para começar a implementar, né? Basta que tenha vontade política, que são questões muito simples, que carecem de pouco orçamento. Outras não, outras, né, digamos, a médio e longo prazo, né, para que o governo entre dentro de um planejamento, inclusive colocar dentro das diretrizes orçamentárias, prever o orçamento para essas questões, mas que precisa acontecer. Não pode a sociedade, entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, e as demandas sempre são as mesmas que vem solicitando de décadas, né, e não são contempladas. E nós temos que entender que ali moram pessoas, mora família, né, que tem as mesmas necessidades básicas, né, para a dignidade humana que tenha no centro urbano. Então, essa é a proposta da indicação legislativa. O vereador Dirceu Tardem também comentou sobre a importância dessa indicação. Então, esse projeto de indicação legislativa, ele tem o objetivo, né, de fazer com que o governo atente para melhorias naquela região. Eu acho que chegou o momento, né, de entendermos que a área rural ela é tão importante quanto a área urbana do nosso município, né? A produção que se tem hoje no terceiro distrito, especificamente na comunidade de Pilões, é muito grande, né? Então as pessoas precisam de melhorias, a gente precisa de estradas, né, de saúde, de educação. Então aquele bairro é um bairro que precisa de atenção do poder público, e é isso que a gente quer com essa indicação legislativa, né, que melhorias ocorram. Aquele bairro é um bairro que, dentro da possibilidade, ele oferece uma contribuição muito grande, porque a produção ela é revertida depois, né, em impostos que vêm para o município, e é isso que a gente quer, que esses impostos que cheguem através da produção, eles retornem para a comunidade em favor de benfeitorias e melhorias que as pessoas tanto precisam, principalmente na área, né, de estradas. Hoje, eu acho que o grande gargalo que a gente tem na área rural é a questão do escoamento da produção, e é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Pilões, com certeza, vai ter essas melhorias que tanto precisa. A vereadora Priscila Pita comentou sobre uma prensa de veículos que aconteceu na Via Expressa. Ela pediu explicações do porquê isso aconteceu lá. A gente fez um requerimento de informação para saber que eu deparei, né, como as fotos estão aqui, ó, tem fotos aqui, me deparei com vários carros
sendo imprensados no pátio de evento da Via Expressa, tá? Onde lá tem a área de esporte, atrás tem a quadra, tem o centro de triagem, né? E botaram esses carros lá. Assim que eu cheguei lá, tinha várias crianças em cima brincando nesses carros. Pessoas pegando até peça desses carros, né, para levar para suas casas. Não vou questionar isso, porque hoje em dia tipo, a gente está vivendo, né? Então, se estava jogado ali, para eles não tinha dono, eles foram lá e foram pegando para poder ajudar nos carros deles em casa. É errado, mas culpa é do poder público que botou esses carros lá sem nenhum critério ambiental, porque os carros imprensados lá estavam com óleo e gasolina, que escorreram pelo pátio da Via Expressa, colocando em risco, podendo estar incêndio, várias situações. E não acredito que tenha licença ambiental para isso. Então, esse requerimento de informação se faz para a gente poder ter clareza do responsável que autorizou a imprensar esses carros lá, tá? O responsável que botou um monte de moto lá, que algumas dessas motos foram até, como não tinha ninguém para tomar conta, foram levadas por alguns moradores para suas residências. Então, a gente quer esclarecimento nesse sentido para a gente poder ter a resposta do que está acontecendo, para poder levar para a população, porque como você vê aqui, olha só, e os carros estavam todos com placa, com chassi. Então, eu quero saber se tinha algum veículo irregular, como é que estava, qual é o valor que foi pago, qual a empresa que pagou, qual o valor que foi pago, para onde foi destinado esse dinheiro, que a gente precisa saber para onde foi destinado esse dinheiro, porque fazem, mas depois você não tem destino do dinheiro, nossas ruas estão todas aí esburacadas, aí o prefeito falou que não ia poder fazer o asfalto, porque o asfalto subiu 25%, mas tem dinheiro, porque aqui, ó, se vocês venderam isso aqui, cadê o dinheiro disso? Então, a gente quer saber qual critério foi usado para imprensar isso lá na Via Expressa, lá, no meio das crianças, no meio das quadras, no meio do centro de triagem, no meio de todo mundo. É isso que a gente quer, o esclarecimento é para isso. Espero, do fundo do meu coração, que eles esclareçam bem mesmo, porque foi feito bastante pergunta bem detalhada em relação a isso, para que a gente possa depois estar aqui trazendo esclarecimento à população, para ela saber também para onde o dinheiro dela está indo também. É isso que a gente quer saber, tá? Já o vereador Joelson do Pote, do PDT, fez um requerimento de informação sobre a morosidade, segundo ele, dos trâmites dos processos na Secretaria de Meio Ambiente. Isso aqui é um requerimento de informações que eu estou fazendo com a Prefeitura, mais precisamente com a Secretaria do Meio Ambiente, até como presidente da Comissão de Meio Ambiente, atendendo a pedidos de vários profissionais de engenharia e arquitetura, é sobre a morosidade no trâmite, nos processos na Secretaria do Meio Ambiente. Isso já é uma coisa que vinha acontecendo em governos anteriores, e nesse a coisa, em vez da coisa avançar, melhorar, ela regrediu, ela piorou. Então, para a gente ter aqui um documento em mãos para poder lidar com isso com mais precisão, eu fiz uma indicação legislativa para a Prefeitura mandar, dizendo, por exemplo, quantos projetos de construção foram aprovados esse ano, nesse atual governo, nesses 5 meses. Quantos projetos de legalização, de movimento de terra, licença ambiental, todas as questões relativas à Secretaria do Meio Ambiente. Porque a população, quem trabalha ali que é preciso tramitar processo pela Secretaria do Meio Ambiente, sabe o que eles estão passando com essa morosidade. E essa morosidade não é boa para ninguém, atrapalha tanto os profissionais de engenharia e arquitetura, atrapalha os proprietários que querem construir, que depende de uma licença ambiental para a sua atividade. Para fazer uma ligação de luz, precisa também do aval da Secretaria do Meio Ambiente. Isso é demorado demais, isso está atrapalhando demais a população. Chega de... A pandemia já está atrapalhando muito a vida do friburguense, então vem a Secretaria do Meio Ambiente para atrapalhar mais ainda. Então a gente tem que rever isso. Após a resposta da Prefeitura, eu vou voltar a falar isso aqui com mais detalhes, que eu vou ter ali em mãos todas as respostas solicitadas nesse requerimento de informação. E agora falando sobre a 27ª sessão ordinária que aconteceu na última quinta-feira, dia 13 de maio, o vereador Maicon Queiroz, do PSC, falou sobre o requerimento de informação de indicação legislativa, sobre o concurso público e também o processo seletivo, cuja validade ainda não tinha vencido. Justamente, nós fizemos um requerimento de informação, para poder saber essa relação de concursados que falta ser chamado na cidade, que é um verdadeiro absurdo. Principalmente para o atual governo,
pregou tanto aqui na Câmara que era contra a questão aí de muitas nomeações e etc. e tal, e nós estamos percebendo um governo inchado aí em nomeações, inclusive cargos que poderiam ser ocupados por concursados têm nomeações, né? Então, visto todo o discurso do passado e toda essa problemática, porque Nova Friburgo, ela tem uma fama muito triste de que o concurso público tem algum tipo de mutreta. É uma palavra feia, mas a verdade é essa. As pessoas têm medo de participar de concurso público porque sempre deu problema. Nós vimos aí em 99, vários concursos. Agora, por exemplo, esse de 2015, eu estou aqui até com a documentação de um rapaz aqui, né? Que, por exemplo, ele passou em primeiro lugar para instrutor de desenho de moda. E ele teve que entrar aqui, ó, aqui a documentação, na Defensoria Pública, para poder requerer a sua vaga. E ele fez aqui, ó, o concurso aqui em 2015. Tem aqui, ó, tudo direitinho, a data do concurso em 2015, olha lá, ó, edital de 2015, e não foi chamado ainda. E o caso dele são de várias pessoas que nos param na rua, sempre nos param. Ontem mesmo me parou uma senhora que ela passou para a creche e até agora também não foi chamada. E são casos de várias pessoas. Então a gente quer saber do governo, né? Como vão chamar essas pessoas, quando vai chamar, como é que está, qual é a validade desse concurso e, poxa, tem que chamar. Nós temos uma carência aí de funcionários em diversas áreas do município, guarda municipal, trabalhadores braçais, tantas outras, e tem que ser vista essa situação. Qual concurso a pessoa prestou, qual vaga ela passou, e chamar e ver a questão também de fazer novos processos seletivos, como o governo já está fazendo, né? E a gente até acha bacana, mas tem que ver essa questão do concurso, porque da maneira que está, não dá para ficar. Até porque nós percebemos aí que na semana passada, nós tivemos o problema aqui do pessoal que veio cobrar o prefeito, aqui na porta da Câmara, eu estive junto, com relação aos pagamentos de RPA. E o prefeito covardemente mandou essas pessoas embora, né? Onde foi prometido que eles iriam trabalhar pelo menos 3 meses, né? E mandou essas pessoas embora, não colocou ninguém no lugar ali na limpeza, ficou enrolando, tiveram que enfermeiros fazer a limpeza, como foi denunciado pela gente, e agora ele está fazendo um chamamento de pessoas até para trabalhar na limpeza, de um processo seletivo que aconteceu. Só que enquanto está fazendo esse chamamento de pessoas, ele poderia dar continuidade a esses profissionais aí do RPA e não deu continuidade. A gente acredita por algo chamado vingança, que é algo muito triste e diferente da postura que ele tinha aqui no passado nessa Câmara Municipal. O vereador Joelson do Pote fez um requerimento de informação sobre a retomada das aulas presenciais no município. Exatamente o que você falou, o requerimento de informação, isso vem nesse sentido, porque é o mínimo que a prefeitura pode fazer, é informar a população e também essa casa, a Câmara de Vereadores, como se encontram as condições das escolas, né? 40 unidades de 130 é muito pouco, e nessas 40 não tem ainda um laudo da vigilância sanitária, né, dessa questão também, além da sanitização, que é o mais importante, além da sanitização que eu falo, equipamentos de proteção para os professores, não só professores, todo o pessoal, professores e o pessoal de apoio, né, tudo que envolve a Secretaria de Educação. E isso aí nós não temos formação nenhuma. Além da sanitização, tem a questão da limpeza mesmo, de capina, limpeza, principalmente as escolas do interior do município. Muitas escolas não passaram por limpeza nenhuma, nem no mínimo que pode ser feito. Isso já devia ser feito há mais tempo, já que nós estamos aí no retorno, né, das aulas presenciais. As escolas particulares, elas, a gente sabe, até pelas condições financeiras, já estão preparadas para isso. Mas a rede municipal não está preparada. E é um risco muito grande. E o que eu chamei a atenção aqui é que professores, todos os profissionais de educação devem ter prioridade na vacina. Então nós vamos aproveitar o retorno das aulas presenciais da rede municipal e vamos vacinar todo o pessoal de apoio. Acho que é o mínimo, né, que a prefeitura pode fazer nesse momento. Exigir que o prefeito faça o que deve ser feito para o retorno das aulas. Eu fui convidado agora pela comissão aqui de educação a acompanhar, que vai ser feito um acompanhamento, a fiscalização dessas unidades que estão dizendo aí que já está apta ao retorno. Então vai haver uma fiscalização assim, fiscalização mais efetiva, né? Até pelo que o momento exige. E eu fui convidado
embora eu não faça parte da Comissão de Educação, também vou acompanhar, né, esse grupo da Comissão de Educação para ver se realmente existe possibilidade de retorno das aulas. O vereador Cascão do Povo falou da importância da Prefeitura fazer um projeto para dar incentivo às crianças que querem estudar. Isso é para incentivar os alunos para estudarem bastante, porque o estudo é de suma importância, porque o aprendizado você vai carregar pela sua vida toda. E lá no futuro você vai precisar do estudo. Eu, por exemplo, não estudei e hoje faz uma falta imensa para mim. Então a minha mãe, ela era analfabeta, não sabia uma letra do alfabeto, mas sempre pediu para nós 7 lá de casa para estudar. Então, se eu tenho que falar alguma coisa hoje, eu pedi até perdão na minha mãe por não ter escutado ela. Então, eu tenho hoje o reconhecimento que o estudo faz uma falta enorme, mas eu não tenho como voltar ao passado. Eu tenho que seguir daqui para frente. Então, o conselho que eu dou a vocês, aí que estão estudando, quando os seus pais pedirem para vocês irem estudar, vão estudar, porque isso aí vai fazer de vocês uns cidadãos de bem, e vocês vão ter conhecimento, e lá no futuro vocês vão precisar do que vocês estão aprendendo hoje. Isso vai ajudar os alunos a ter aquela disputa saudável, essa disputa de um querer ser melhor do que o outro, então vai aprender mais conhecimento. Essa disputa é saudável. Então, a gente está lembrando aqui também do saudoso prefeito Paulo Azevedo, que ele fazia o quê? Um dos melhores alunos do nosso município ia para a Disney com ele. Então, como a gente hoje não pode levar ninguém para a Disney por causa dessa pandemia, então a gente está botando como prêmio notebook, que qualquer aluno gostaria de ganhar um notebook. Então, a gente está aí mexendo com o executivo para ver se o executivo acata. E também o reconhecimento daquele profissional de educação que é de suma importância. E ele também vai ser premiado. Então, esse projeto vem nessa linha de mexer com os alunos para eles estudarem mais, para tirar notas boas e o reconhecimento daquele profissional da educação. O vereador José Roberto Fuli falou sobre a indicação legislativa que cria o programa de apoio a estabelecimentos comerciais para pagamento de seus impostos. A gente, como presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Desenvolvimento e Economia Solidária, e juntamente com o vice-presidente Carlos Schwab, também o Carlos Leandro, secretário, e participando de várias reuniões, vários encontros nesse período de pandemia, onde os bandeiramentos, né, houve essa situação dos empresários, muitos comerciantes não podiam funcionar e tendo que pagar os seus impostos, porque os impostos é igual quem paga aluguel, né? Ele já deita, a gente já paga o aluguel, mas já deita, já está devendo de novo. E então nós fizemos essa indicação legislativa, né, que solicita o envio de mensagem ao Poder Executivo, a fim de que crie um programa de apoio a estabelecimentos comerciais, com suspensão de crédito tributário do Imposto Predial, Territorial Urbano, PTU, do Imposto sobre Serviço, de qualquer natureza, ISS e taxa de alvará de funcionamento como medidas excepcionais de combate aos efeitos da pandemia gerada pela Covid-19 na população de Nova Friburgo. Então, essa indicação, porque vários municípios já fizeram esse apoio, já deram esse apoio, várias prefeituras já deram esse apoio aos comerciantes, às indústrias, os estados, vários estados. É uma forma de você evitar essa quebradeira que está tendo de lojas fechando. Eu, como presidente do Circuito Turístico Modernamente na Ponta da Saudade, que caminho ali naquele circuito, muitas lojas, onde as pessoas pagam os seus aluguéis, e muitos fecharam. Ali está virando um local fantasma, as lojas tudo fechado. Não só lá, você passa na Maquinível, você passa no centro. Nós temos aqui a Ferragem de Brown, que por muitos anos, né, trabalhou nessa cidade, hoje teve que fechar suas portas porque não teve condição de se manter, e muitas outras lojas, e muitos outros empreendimentos, vários empresários quebraram. E a gente pede que, porque hoje o ISS da nossa cidade é 5%, e cidade vizinha aqui é 2%, existem inclusive empresários daqui que têm a empresa aqui, mas a parte fiscal em outro município, porque paga muito mais baixo o imposto. Então, a gente avaliando e participando dessas reuniões, vendo a dificuldade desses empresários, nós tentamos propor aquilo que nos cabe, que é uma indicação, apontar para o Poder Executivo, que possa fazer essa isenção, né, da taxa de alvará
ISS. Então, isso aí vai ajudar com que os empresários se mantenham de pé, continuem pagando seus funcionários, continuem pagando os seus impostos na medida do possível para se manter. Porque é muito difícil, você tem taxa de luz, água, você tem tanta coisa de taxa. A gente sabe que o Brasil é o país que se mais paga imposto. É imposto sobre imposto. Então, nesse período de pandemia, que a gente possa também ajudar esses comércios, as indústrias, os empresários, eles se manter de pé, continuar fomentando aí, o trabalho, né, pagando os seus funcionários. Então, por isso, eu fiz essa indicação, né, e, graças a Deus, com aprovação por unanimidade, e todos os demais 20 vereadores também falaram, apontaram, estão sempre lutando, né, para que a nossa economia avance. Então, cada um podendo fazer a sua parte, de uma forma que possa ajudar, isso é muito importante, né? E a gente vai até pedindo ao governo, ao Poder Executivo, até o vereador Zezinho no Caminhão, o Marci, falou que está vendo com o Poder Executivo para mexer no Código Tributário, que foi aprovado aqui nessa casa e que hoje onera demais os comerciantes. Então, que esse Código Tributário seja revisto, né, e a gente consiga ajudar esses comerciantes. A vereadora Priscila Pita questionou o governo municipal sobre o aumento de mortes causadas pela Covid no município. Hoje eu peguei minha fala voltada para as vítimas, né, do Covid-19 em nossa cidade, para poder trazer essa casa legislativa, palavras para os vereadores se mobilizarem, se juntarem e tomarem atitude em prol da vida, das vidas perdidas, estão sendo perdidas na nossa cidade, dia a dia. Aí ficam os vereadores, às vezes, voto de pesar para fulano de tal, para Dona Maria, voto de pesar para o seu João. Eu não quero voto de pesar em todas as sessões. Eu não quero. Eu quero que a gente tome atitudes que mude essa situação, que pare e mude, que pare com as mortes na nossa cidade. Tenho aqui, de dia 1º até hoje, 60 mortes, gente. 13 dias, 60 pessoas morreram. Ano passado, eu fiz o levantamento, ano passado, de março até janeiro, tá aqui, ó. 232 mortes, que dava uma média de 25 mortes por mês, em 9 meses. Agora, em 4 meses da gestão, já foi para 320 cidadãos. Olha só, janeiro, fevereiro, março, abril. Comecei de maio, 320 pessoas, que dá uma média de 80 pessoas por mês. Aí eu estou vendo isso, esses números. Famílias acabando, famílias se perdendo. É como eu falei na tribuna, eu tenho sangue, eu sou de comunidade, eu estou vendo as pessoas sofrendo, sem poder ter contato com seus familiares. A falta de desinformação do hospital, que eles não dão informação para as famílias, e as famílias têm nos procurado. Ontem uma amiga minha me ligou desesperada, o irmão dela estava com sintoma de Covid, não conseguiu fazer o teste, teve que pagar para fazer o teste sem condições. Fez o teste, deu positivo, aí foi para o hospital procurar socorro, ajuda. Chegou no hospital, mandaram ir para a UPA. Da UPA mandaram ir para o centro de triagem. Chegou no centro de triagem de Olaria, não podia ser atendido, porque a senha tinha acabado. Porque tem um número de pessoas que você pode ser atendido por dia. Gente, não brinca com a vida das pessoas, não. A minha indignação hoje, na tribuna dessa Câmara, foi em relação a isso. Para alertar os parlamentares, para ver se o Executivo faça o papel dele. Está aqui, ó, pedi, estou fazendo documento, estou fazendo projeto, fazendo um monte de situações, sinalizando o que está acontecendo na nossa cidade, pedindo para ele descentralizar o centro de Covid de Olaria, que foi um erro que eles cometeram, um erro, está proliferando vírus. Isso foi um erro. Estou fazendo o meu papel. Porque eu não aguento pegar a rede social e as pessoas botar aqui os 21 vereadores estão omissos, que os 21 vereadores não estão fazendo nada. Eu não. Estou fazendo sim, estou fazendo o que me cabe, fazendo projetos, sinalizando, levando as denúncias para a tribuna. Já tive denúncia no Ministério Público em janeiro, gente, em janeiro o Ministério Público, essa falta de médico no hospital, de tirar as pessoas vão lá para ser atendidas e eles mandam as pessoas embora, falam que não tem médico para atender. Uma covardia que está se fazendo com a população de Friburgo e a gente não merece.
A gente não merece, porque aqui nessa cidade, a gente que eu estou vendo só tem dever de pagar. Imposto, eles estão cobrando a rodo, multando todo mundo, fazendo uma arruaça. Fiscalização de prefeitura não para nas ruas, sabendo que o pessoal está passando dificuldade. E o papel, o dever de casa, o principal, que é salvar vidas, não estão fazendo. Então, isso que eu falo é omissão do socorro que está acontecendo na nossa cidade. São atitudes que a gente tem que tomar, o que eu falei aqui para os vereadores, para cair na mente deles, que a gente tem que tomar atitudes em defesa da vida. Da vida. Vida, depois de perdidas, não voltam mais atrás. E tem gente, eu conheço pessoas que quando perdem um ente querido, elas não se recuperam. A família não consegue se estruturar novamente. Pelo amor de Deus, é que eu estou falando, será que só eu que estou enxergando isso nessa cidade? Será que só eu que tenho esse sentimento? Acredito que não. Acredito que muitas das populações, também pessoas da população aí, têm esse mesmo sentimento que eu, mas só que eu posso hoje, de estar falando para vocês e estar brigando e sinalizando o seu executivo. Espero do fundo do meu coração que as falas de hoje, naquela tribuna, como eu estou falando aqui agora, que o prefeito bote a mão em sua consciência e faça o dever de casa e faça situações que salvem vidas, que amenizem o que está acontecendo na nossa cidade. Porque do jeito que está, gente, não dá para continuar. A gente perdendo várias pessoas para essa doença, por falta de atendimento médico, por falta de despreparo desse governo. Não dá. Temos que mudar essa história. E eu vou continuar cobrando até que as coisas realmente aconteçam de fato em nossa cidade. Porque do jeito que está, não dá para continuar. O vereador Marcinho Alves falou sobre a convocação da secretária de Saúde para ela vir até a Câmara Municipal de Nova Friburgo prestar esclarecimentos amanhã, terça-feira. Primeiramente, é bom informar para a população de Nova Friburgo porque o vereador ele tem a prerrogativa de convocar. Por que não convidar? É diante da urgência. Fizemos alguns ofícios para a Secretaria de Saúde para poder responder, o nosso gabinete, para poder ter conhecimento do andamento dos processos. Alguns desses ofícios não foram respondidos. Se eu faço por requerimento de informação, são 30 dias para poder ser respondido e podendo ter uma dilação de prazo por mais 30 dias. E a questão da saúde, hoje nós não podemos esperar mais. Então, aí ficou agora o presidente da Câmara, que vai fazer a convocação em nome dos 21 vereadores, para que ela possa esclarecer para a gente a falta de alguns medicamentos, como a gente estava falando agora na sessão, o básico. O que é o básico? Além da falta de medicamento, material, os processos, o básico, a informação dentro do Hospital Raul Sertã. As pessoas estão fazendo contato conosco que o básico não está funcionando porque é informação. É muito dolorido para a gente, você não tem informação do seu ente querido. A gente sente isso. E a gente tem feito isso sobre ofício, com reunião. Só que a gente chega a um ponto que a gente não permite que isso possa acontecer mais. Então a gente vai ser feita a convocação para terça-feira, às 9 horas da manhã aqui na Câmara, para justamente a gente apontar todas essas situações que eu estou falando. Por exemplo, quando você comentou aqui que eu não concordo que ela pode estar à frente da pasta. Por exemplo, as demoras nos processos das aberturas de compra de medicamento e material. Eu vou pedir a ela esclarecimento sobre isso. Quando que foi a abertura do processo de compra de material para o setor, para o CT do Covid? Teste de Covid. A primeira pergunta que eu vou fazer a ela. Foi comprado quando? E eu quero saber o número do processo para a gente informar isso para a população. A questão da limpeza do Hospital Raul Sertã. Se você não vai renovar com o contrato da limpeza do Hospital Raul Sertã, você tem que, no mínimo, conversar com os servidores que entraram de RPA, explicar a eles que são, no máximo, 2 meses, 3 meses, que você vai chamar pelo processo seletivo. Já era para ter chamado pelo processo seletivo. Tem um processo seletivo para ser chamado. Se você não vai renovar com uma empresa, chame. Sente com o prefeito, sente com a procuradoria e passe para o prefeito e o procurador a sua gestão de saúde, quais os processos que vão dar sequência, quais os contratos que vão permanecer, aqueles que não vão. O que não pode acontecer é um contrato chegar em cima da hora, não renovar, ter que contratar para o RPA, criar todo esse transtorno, as pessoas sem salário, que a gente sabe que tem essas dificuldades, mas isso poderia tudo ser evitado, como a compra de medicamentos que eu falei. Material, a gente quer saber a questão dos materiais. Quando foi a abertura do processo de compra do material? Por que da demora? Enfim, a gente vai
fez essa convocação, é necessária, nós temos muita reclamação referente à saúde e a partir de terça-feira, 9 horas da manhã, eu tenho certeza que ela vai estar aqui na Câmara, né, justamente junto com a sua equipe, para poder esclarecer tudo isso que a gente está precisando e normalizar o atendimento de saúde para a população. Nós sabemos que a situação é muito difícil, mas tem que ter planejamento. E quando se fala planejamento para finalizar, você não pode permitir que a população fique sabendo por um ofício que vai faltar médico no Hospital Raul Sertã, vai ter que fechar o Hospital Raul Sertã. Você tem uma UPA que tem clínico geral, né? Então você pode fazer ali algumas colocações entre o Hospital Raul Sertã e UPA na questão da escala. O dia que a escala do Hospital Raul Sertã não tiver os profissionais, você fala com a população que ele vai ser atendido na UPA. Porque nós temos 3 clínicos na UPA e deveria ter 3 clínicos no Hospital Raul Sertã. Nós sabemos que essa escala ela não bate, mas a UPA ela é um serviço que é prestado para a nossa população, então falta informação. E aquele ofício criou também ali uma certa preocupação da população, aonde eu vou. Então tem que se planejar, tem que se organizar e a gente afirma aqui e diz que para assumir uma Secretaria de Saúde você tem que ter toda uma equipe, para não olhar só a questão dos funcionários que precisam de um carinho, mas também a questão dos contratos, né? A questão de um todo. Hoje tem obra no hospital, responsabilidade da Secretária de Saúde. Não pode tirar a sua responsabilidade e falar, não, eu não sei, não é obra, eu entendo, não. Assumir uma pasta tem que saber o que está assumindo. E a gente vai querer esse esclarecimento aqui na terça-feira. A gente tem alertado o prefeito, tem conversado com o prefeito tem pedido agilidade. Por exemplo, os exames de tomografia e ressonância vai ser liberado agora em janeiro. São 5 meses para liberar esses exames. O prefeito tem pedido uma seriedade, tem cobrado. Eu vi em janeiro o prefeito cobrando isso. Só que a gente vai fazer todo um levantamento dessas falhas e entregar para o prefeito e falar, prefeito, do jeito que está não pode permanecer, né? E aí algumas medidas vão ser tomadas, o MP vai ter conhecimento, porque, como eu falei, quando a gente começa a identificar algumas situações que pode ter uma agilidade, porque a saúde tem que parar tudo. Nós temos uma procuradoria do município hoje que para todos os processos dentro da procuradoria. Eu te pergunto, saúde é prioridade. Tem que ter um subprocurador ali, esse advogado, para justamente dar prioridade nesses processos da saúde. E a gente, no término dessa convocação, nós vamos apresentar um documento para o prefeito mostrando a realidade do município para que ele possa tomar realmente de vez uma decisão para poder acalmar a população que tanto precisa nesse momento tão difícil de pandemia que nós estamos vivendo. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. Fiquem todos com Deus, uma ótima noite e até a próxima segunda-feira, aqui na TV Câmara.